Fala, torcedor do Cabuloso! Chegamos para mais um vídeo aqui, olha, onde a gente vai ficar atento sobre as movimentações do mercado da bola do Cruzeiro, tá? O pessoal aqui do Tempo Esportes, falando bastidores, dando opiniões, e a gente vai ouvir tudo mesmo nesse vídeo. Então, olha, já se liga, se inscreve aqui no canal, ativa suas notificações, você está na TV Cruzeiro Cabuloso, onde a gente fala tudo que a mídia nacional e internacional fala, a gente coloca aqui, tá certo? No final desse vídeo, eu vou falar a respeito aí de mercado da bola também, tá? A respeito da atualização sobre Vitão. Meu irmão, tem, tá? Já tem no dia de hoje, eu quero trazer para você. Então, não esquece, tá? Deixa teu comentário aqui e daqui a pouco, lá no final do vídeo, a gente volta. O link vai estar completo aí na descrição, dando os créditos aí ao pessoal do Tempo Esportes. Se liga só, agora na telinha. Vamos começar falando do Cruzeiro. Pedro Lourenço disse hoje a Central da Toca, né? Que está sempre ali conversando com o Pedro, fazendo matérias especiais, né? Muito legal o pessoal de lá. Ele disse que a concorrência pelo Gerson é grande, é isso mesmo, Abi? Exatamente, Dimara. Saiu aí nesse fim de semana, né? Nossos amigos do GE noticiaram o interesse do Cruzeiro pelo Gerson, meia do Zenit, mas não é fácil, né, Dimara? Não. O Pedrinho, não sei se ele tá com esse dinheiro que o Jaime tá, pra comprar um presente. Sou eu pra comprar o Pedrinho. Isso ele tem, né? Eu acho que o Jaime se parece muito com o Pedrinho nesse quesito. O Jaime Júnior. Dinheiro ele tem, se ele tá disposto a botar essa grana pra gastar aí, exatamente, né? Vai que também munheca, né? Não é? E aí o Zenit, obviamente, que vai querer esse retorno financeiro, né? Que investiu no Gerson no meio do ano, né? Tem pouco tempo que o jogador foi pra lá, foi vendido aí pelo Flamengo, cerca de 25 milhões de euros, né, Dimara? Na casa aí dos 160 milhões de reais. E não é só o Cruzeiro que quer o Gerson, obviamente, né? O Gerson caberia, pelo menos ao meu ver, em todos os times da Série A. E o Pedrinho conversou ao Central da Toca. A gente traz aqui o que o Pedrinho falou, né? A respeito dessa possível contratação do Gerson. Acho que seria sonho do torcedor. A gente tem arte pra gente colocar aí na tela. Do que o Pedrinho disse a respeito do Gerson. Olha só, abre aspas para a fala do Pedro Lourenço. Aqui, ó, mano. Então, vamos lá. Hoje, o pessoal tem uma facilidade de falar das coisas que, às vezes, você pensa uma coisa e já divulgam. O que se faz é só atrapalhar as negociações. Vazou o negócio do Gerson. Realmente é um grande jogador e interessa. O Gerson interessa a qualquer time do Brasil. O Cruzeiro não é diferente. Interessar e contratar é uma diferença muito grande. É um jogador caro. Agora, vontade de ter, nós temos. Temos vontade de ter grandes jogadores e ele é um grande jogador. Fecha aspas. O Pedro é muito engraçado, né? Que ele fala assim, que hoje, né, aparece tudo tão fácil que se eles pensarem, a galera já pegou, né? Quase uma leitura que se faz da mente do outro, né? Gente, é globalização, né? O Gerson tá lá, pode ter comentado com alguém assim, olha, o Cruzeiro me ligou, olha, né, existe uma possibilidade e tal, isso já varou o mundo aí, e obviamente um jogador como ele, né, e que tá a fim de voltar pro Brasil, né, questão de seleção brasileira, uma série de situações. Será que tá? Mas o que eu acho que o que pega mesmo é a questão de como fazer essa negociação, né? Porque o Zenit gastou muito dinheiro com ele, né? Eu acho que é assim, e é complicado, ninguém quer perder dinheiro nenhum, né? Então fica ali um outro, e a gente tem clubes que investem muito hoje, né? No Brasil, inclusive, quem acompanhou a entrevista do Gabriel Barbosa, né, para o pessoal do Podpah, vai se lembrar que ele falou, para a maioria dos jogadores brasileiros hoje é preferível ficar no Brasil, porque eles ganham até mais, né, não na negociação em si, né, que você acaba tendo uma liberdade, mas que a importância de estar no futebol brasileiro hoje, os caras estão bem mais tranquilos estando no Brasil. Você viu isso, Jane? Que o Gabi falou? Agora, cara, igual o Gerson, foi pelo valor que foi. Olha, ele deve estar ganhando assim um navio de dinheiro, mais do que um caminhão. É o salário dele lá, que é um dos dificultadores, né? Além desse negócio aí com sustos, que já é bem difícil, o salário dele lá é 3 vezes maior do que ele ganhava no Flamengo. Você vê, olha que coisa absurda o cara tá ganhando lá. Tem a oportunidade dele fazer
um pé de meia. É a oportunidade de fazer, sabe, a fábrica inteira de meia. A questão é que ele não deu certo, né? Então, o que acontece? Eles tentam fazer como a Mabi tá falando, eles tentam chegar a um acordo para que ele venha, nem que for por empréstimo, para você não perder esse contexto do grande jogador que ele é. Né? E aí acaba pagando parte do salário, qualquer coisa parecida com isso. No caso dele, a ideia é que o Jonathan Jesus fosse para lá, né, como parte, e aí mais uma parte em dinheiro, que eles não são bobo nada, né? Se eles pagam 30 no Jonathan Jesus hoje, daqui a pouco eles vão vendê-lo por 80, porque é assim que é o mercado europeu, né? O Cruzeiro já tem um ótimo volante, que é o Lucas Romero. Isso. Tem um ótimo camisa 10, que é o Matheus Pereira. Se vem o Gerson, o nível do meio de campo do Cruzeiro, ele sobe demais, viu? Demais, porque o Gerson é muito bom jogador. Rapaz, joga demais. Ele fisicamente é muito forte, com a bola nos pés, é um jogador que sabe jogar muito bem. Olha, se o Cruzeiro contratar esse Gerson, o nível do meio de campo, assim... Eu lembro muito da música do Skank, né? O meio campo é o lugar dos craques. E de fato é. E quem tem um meio campo muito forte, sabe... Meu pai sempre falava, meu filho, você ganha o futebol no meio de campo. Se você tem um meio de campo forte, você tem um passo importante para você poder conseguir ganhar a partida. E se o Cruzeiro traz o Gerson, imagina, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, realmente fica o meio de campo. Mas é essa a ideia do Cruzeiro, né? Pelo menos é o que a gente sentiu, né, Colombo? Que o Pedro fala em poucas contratações, mas extremamente pontuais. E a gente já disse isso aqui, e isso é uma verdade. Quando o Pedro Ernesto colocou como meta a vaga na fase de grupos da Libertadores, ele não estava falando da fase de grupos da Libertadores, ele estava falando em vencer a Libertadores, né? Tanto que ele aparece como as equipes que mais vão investir ao lado do Flamengo e do Palmeiras. Primeiro que o Cruzeiro buscar o Gerson é sintomático, e a má notícia para o torcedor do Cruzeiro é que ele custa demais. Então, mesmo envolvendo o Jonathan Jesus, ainda custa muito. Já que a gente citou, né, os amigos da Central da Toca, né, do pessoal da Samuca TV, eles mesmos na matéria, né, estavam olhando no fim de semana, mesmo envolvendo o Jonathan Jesus é um negócio complicado pelo que se pede pelo Gerson. Essa é a má notícia, um jogador muito difícil de trazer e que nitidamente foi para a Rússia para ganhar mais, para justamente isso aqui que a Mabi está falando, para ganhar 3 vezes mais do que ganhava no Flamengo, porque justificativa técnica não tem nenhuma. Está escondido na Rússia, que não joga nenhuma competição europeia, saiu de uma vitrine muito grande como a do Flamengo para ir para uma vitrine escondida, então por isso que até me levanta dúvida, sinceramente, se de fato o Gerson quer vitrine ou quer ganhar dinheiro, e me parece que quis ganhar dinheiro ao ir para o Zenit. A boa notícia é que se você mira num jogador como o Gerson, então tem coisa boa vindo por aí, no sentido de o ajuste ser fino, de o ajuste ser pouco e de encorpar o elenco realmente com peças que venham para ser titular, não para disputar a posição com o Lucas Silva ou para disputar a posição com outros jogadores do elenco. Se você mira num jogador no gabarito do Gerson, aí há um bom indício que o torcedor do Cruzeiro tem motivos para ficar esperançoso no restante da janela. E tem toda a cara de Tite, né? No sentido de serem contratações ali pontuais, serem contratações de ajuste. Então, se você mira muito alto, Dimara, a partir daí quem vem é uma boa notícia para o torcedor do Cruzeiro. Ô Mabi, e no caso do Gerson, tem uma coisa que pesa muito, né? Que é a seleção brasileira, que é a disputa da Copa do Mundo, né? E por isso que às vezes um jogador como ele consegue convencer uma equipe como a que ele está, que ele precisa voltar, porque só a volta dele já valoriza ainda mais. Se o Brasil chega longe na Copa do Mundo, se consegue trazer uma Copa do Mundo, se ele vira titular de uma Copa do Mundo, a questão dele financeira é muito maior. Então existe essa valorização. Às vezes o próprio clube aceita as negociações para que haja uma valorização maior do seu elenco, porque o elenco deles é muito grande. Né? Então isso também pode ajudar, né? E eu concordo com o Colombo, assim, se ele tá pensando em seleção brasileira, não adianta ficar na Rússia, não adianta ficar escondido lá, né? Não tem como a gente acompanhar, assim, eu falo de fãs do Gerson, né? Eu tava assistindo até outro dia, não lembro quem é a Mariana Spinelli, ela tava, não sei se foi o Gerson, foi alguém que tá jogando longe, e ela questionando, olha, os seus fãs não conseguem te acompanhar diariamente, até porque a gente não consegue acompanhar o futebol russo, né? Enfim, da Arábia e etc. E com o Gerson não é diferente.
diferente, né? Então, como você falou, Dimara, essa possível chegada do Gerson eleva não só o nome do Cruzeiro, é um cara que trabalhou com o Tite no Flamengo, né? Em 2023, 2024, ele foi, inclusive, capitão do Flamengo na época em que o Tite estava lá, e mostra, concordo com o Colombo também, como que o Cruzeiro tá mirando no mercado. Vai ser um time muito assertivo, né? O Cruzeiro que precisa de um meia ali, precisa talvez de um reserva pro Matheus Pereira, precisa de um primeiro volante, como a possível saída do Wallace, você vai ter só o Lucas Romero para disputar, enfim, várias competições no ano que vem, já teve a chegada do Vídeo Real, então acho que o torcedor estava esperançoso para um 2026, mas não a ponto talvez de pensar no Gerson, né? Que obviamente é muito caro, mas que aumenta a expectativa, né, do torcedor. Aumenta a expectativa e tem uma coisa, né, Jaime? Quando você joga, assim, um Gerson, né, na história, né, o torcedor já começa a montar o time com o Gerson, né? A gente tá vendo nas redes sociais o pessoal já montando com o Gerson, com possíveis contratações e tudo mais. E a gente tem que raciocinar também que o Tite está envolvido diretamente em todas as negociações. Daqui a pouco a Maria Gabriela vai trazer mais para a gente desse trabalho que não para do treinador, novo treinador do Cruzeiro e de sua comissão técnica, obviamente, e tudo isso conta, né? É o que a gente estava falando. Um jogador, ele vem pelo treinador, né? Os grandes treinadores, os que têm essa possibilidade, o jogador vem pelo treinador. Né? O treinador liga e fala assim, olha, é um super projeto do Cruzeiro, aqui a gente tem uma estrutura fantástica, você sabe como eu gosto de você, você sabe onde eu vou te colocar, você vai jogar como você gosta de jogar, isso tudo tem um peso muito grande. Né? E tem um detalhe aí que eu acho que é legal de falar. Quando se fala de Gerson, o torcedor do Cruzeiro está animado esperando a vinda do Gerson. Isso. Se não acontecer a negociação, porque é muito difícil. O Pedro não falou que não vai acontecer e nem falou que vai acontecer. Ele falou mas falou que tem interesse. Mas se não acontece, naturalmente o Cruzeiro vai buscar um outro jogador. Sim. E o jogador que o Cruzeiro for buscar pro lugar desse Gerson que a torcida tá idealizando, tem que ser alguém no nível dele. A torcida vai querer alguém no nível dele. Se vier alguém abaixo do nível do Gerson, o torcedor já vai ficar decepcionado. Então, assim, a expectativa está muito alta. Aumentou muito. Tá colocou o sarrafo lá em cima, como o Seabra sempre diz. E aí, se não vier, eles vão para aquela brincadeira, né? Sonhei com o Gerson, acordei com fulano de tal, e, né? Se não for realmente aquilo. Mas bom deixar claro que, assim, não tem só o Gerson que sabe jogar bola no meio campo. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Tem um monte de gente. A questão do Gerson é o Gerson que apareceu. Mas, né? mas se é o Gerson ou o nome está sendo falado, então, se o Gerson não der certo, você vai buscar um outro jogador. O torcedor vai querer alguém no mesmo nível do Gerson. Mas aí, por exemplo, o Pedrinho foi bem, que ele fala, às vezes as pessoas colocam uma negociação e quando você vai ver já é algo diferente. Ele pode estar se referindo ali que quando tomou ciência a imprensa de que estariam conversando, já é um negócio descartado, ou já é um negócio que é colocado como difícil. Então, assim, eu entendo, acho que o Pedrinho quis dizer nesse sentido, que hoje em dia, né, falou, vai trazer. Negociação é a mesma coisa que já trouxe, está desembarcando em Confins daqui a pouco, Maria Gabriela vai lá cobrir. E não é assim que funciona, é o Gerson. Não, e assim, vai tirar um jogador da Rússia, gente. Da Rússia, né? Então também não é fácil ter cautela. Tirar da Rússia. O problema é pagar o que eles pagam aqui. Mas o engraçado é ele falar, né, que eles nem pensam, estavam só pensando, já tinha negociado, comprado, virado de ponta cabeça, já tinha entregue o Jonathan Jesus, porque tudo começou pela proposta do Jonathan Jesus, né? E aí o pessoal foi entrando e entendendo que... E talvez tenha sido assim, ó. Vocês estão interessados no Jonathan Jesus? Qual que é a situação do Gerson aí? Sim. Quanto que custa? Não sei o que lá. E aí começa a vazar já uma proximidade, uma negociação muito maior. Mas, Mabi, nessa mesma entrevista, o Pedro meio que falou assim, né? Calma, né? Não teremos tantas assim, né? Sim, exatamente, Dimara. O Pedrinho afirmou, né? Em resposta
ao Central da Toca, que o Cruzeiro não vai fazer nenhuma loucura no mercado, e como nós bem falamos aqui, que o Cruzeiro vai ser muito assertivo e muito pontual nessas contratações. Vamos ler aí essa fala do Pedrinho, abre aspas. É um ou outro jogador na posição que a gente acha que precisa, mas pontual. Não vamos vender jogadores para comprar ou fazer loucura. Não vamos fazer loucura. Vamos fazer dentro da realidade do Cruzeiro, que é também uma resposta a isso, né, Edmara? Sim. A negociação com o Gerson não é algo barato, a gente vai trazer no fim do programa sobre o Bitelo também, que joga na Rússia, então também que não é fácil. Tem o Vitão que está sendo sondado e o Internacional também está fazendo o jogo duro. Então são posições importantes que o Cruzeiro está precisando no mercado, mas que mesmo que o Pedrinho tenha dinheiro, esse dinheiro dele não é capim, como se diz, né, Jaime? Ele não vai fazer loucura financeira. Mas ele vai começar a experimentar algo que a família Menin já experimenta. Porque quando saem as notícias que esses caras são bilionários, o torcedor acha o quê? Esses caras é bilionário, compra. Muito. Vai lá e compra. Claro, né? O torcedor quer que compra. O dinheiro não é dele, ele quer que mete a grana lá. E no caso do Pedro, eu acho que pode ser até mais a cobrança maior. É lógico que a relação do Pedro com a torcida é completamente diferente da relação dos Menins com a torcida, cada um tem sua história. Mas no caso do Pedro Lourenço, ele é dono, ele é sozinho. O dono da SAF Cruzeiro se chama Pedro Lourenço. Né? No caso do Atlético, ela é dividida em outros, né, acionistas, CPFs e tal. No caso do Pedro, não, é patrimônio dele, é dele. Então eu acho que a cobrança pode ser maior ainda, né? Porque não tem nem como você falar que às vezes os meninos falam assim, beleza, nós precisamos colocar dinheiro no Atlético. Só tem uma questão, né? O Atlético não tem um só dono, né? Então, por enquanto, só nós estamos colocando dinheiro no Atlético, né? E como é que vai ficar? Né? Isso é um questionamento que às vezes os meninos fazem. E eu entendo perfeitamente, porque se você tem uma empresa e ela dá lucro, você divide entre quem é dono. E quando ela dá prejuízo, também você tem que dividir entre quem é dono, né? Para poder pagar e ajudar a pagar e tudo mais. No caso do Cruzeiro, é só o Pedro. É Pedro Lourenço, o dono do Cruzeiro chama Pedro Lourenço. E por isso que as decisões são, de um lado, muito boas, porque você só tem uma pessoa para você falar, mas também as cobranças serão em uma só pessoa que tem o poder de fazer isso. Tá aí a opinião, torcedor, do pessoal do Tempo Esportes, né? Falando sobre esses investimentos do Pedro Lourenço. Cara, tem muita gente comentando, né? Que BH nesse momento tá assustado com a quantidade de dinheiro que o Pedro Lourenço está ali, né, disposto a colocar nessas próximas contratações aí. Bom, vamos acompanhar, né? Porque vem muita coisa, inclusive atualizando vocês aqui também, olha, sobre Vitão. Vitão do Internacional, tá? No Cruzeiro, Samuel Venâncio diz que apurou ali o que apurou sobre a negociação. Vamos aqui entender, tá? Ativo no mercado de transferências, o Cruzeiro está em busca de um zagueiro no mercado. Nas quentes do dia da TV Samuca ali, né? Samuel diz que apurou sobre a negociação envolvendo o zagueiro Vitão. De acordo com Samuel, a proposta oferecida pelo Cruzeiro foi considerada positiva pelo Gaúcho, pelo clube gaúcho. O Colorado, no entanto, não detém de todos os direitos econômicos do atleta, o que exigiria um investimento maior por parte da diretoria celeste. Este quesito tem sido pauta entre os dirigentes nas últimas horas, né? E abre aspas aqui, olha. Cruzeiro fez uma proposta que agradou ao Inter, mas tem uma questão dos direitos econômicos. O Inter não tem 100% dos direitos econômicos. O staff e o atleta têm uma parte. Esse percentual teria que ter uma compra também. E o que estão tentando chegar a um denominador comum, afirmou ali o Samuel. Então, estão buscando ali, né, um alinhamento, né, para poder fechar essa situação. Já que o Vitão, né, pelo que se entende, né, é que o Cruzeiro e o Internacional já chegaram tanto quanto num consenso. Mas, nesse caso, falta chegar agora um consenso com o agente. O agente sempre quer tirar uma graninha ali, né? É o trabalho do cara e, tipo assim, só que ele pode, às vezes, abrir mão disso aí ou não. Se ele quiser levar o cara para um outro patamar, né? Bom, vamos tentar entender o que é que vai acontecer nos próximos dias aí. Mas o Vitão, tá? O que se alinha aí é que pode estar realmente chegando bem perto ali
da Toca da Raposa. Agora tem um detalhe, tá, torcedor? Surgiu nas últimas horas aí a informação que o Flamengo voltou a conversar com um agente do Vitão. Então, bom, vamos entender. Eu acredito que o Cruzeiro não vai ficar entrando no leilão. Ou eles vão aceitar a proposta do Cruzeiro, ou o Cruzeiro vai pular fora e vai para outro nome do mercado. Simples assim. Não tem isso de ficar entrando no leilão, acreditando que esse ou aquele é melhor. O Cruzeiro não vai ficar fazendo esse jogo político aí, né? Principalmente esse jogo de valorização de agente de futebol e de clube de futebol, que não seja algo benéfico ao cabuloso. Deixa a tua opinião aqui. Vale a pena fazer esse investimento, puxar ali, esticar? São tendências de negociações realmente complicadas, mas o Cruzeiro tem certeza que está fazendo algo realmente que vai fazer diferença no mercado da bola. Torcedor, deixa tua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações, daqui a pouco a gente volta aqui falando do cabuloso. Tamo junto, grande abraço, valeu.